Você já se perguntou como certos eventos, mesmo os mais delicados e humanos, podem ser transformados em uma estratégia política fria e milimetricamente calculista? Hoje, 16 de março de 2026, vamos desvendar como a doença de Jair Bolsonaro está sendo instrumentalizada para um objetivo de poder muito claro: impulsionar a candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado Federal. Prepare-se, porque o que vamos apresentar aqui não é apenas um relato de saúde, mas o cálculo por trás de uma movimentação que vitimiza o ex-presidente para inflar o capital eleitoral da ex-primeira-dama. Estamos falando de transformar dor em votos e vulnerabilidade em palanque. Em um cenário onde a polarização ainda dita o ritmo do Brasil, entender essa manobra é essencial para não ser apenas mais um peão no tabuleiro de marketing das grandes figuras políticas. Como essa narrativa de perseguição é construída? Quem realmente ganha com a exposição de um homem na unidade de terapia intensiva? Vamos mergulhar nos fatos e nas análises que as manchetes apressadas muitas vezes deixam passar. A primeira peça desse quebra-cabeça estratégico e explosivo é a postagem de um vídeo recente por Michele Bolsonaro. No registro, ela não se limita a pedir orações, ela ataca frontalmente a imprensa, acusando jornalistas de torcerem abertamente pela morte do ex-presidente. De acordo com as informações apuradas pelo portal UOL, essa ação está longe de ser um simples desabafo emocional de uma esposa preocupada. Trata-se de um movimento político coordenado para manter Jair Bolsonaro sob o holofote do martírio. Ao atacar a mídia, Michele reativa um núcleo duro do bolsonarismo, criando um inimigo comum e externo. É a clássica técnica da criação de um cenário de perseguição implacável, que no jogo eleitoral costuma render frutos valiosos. O objetivo é claro: garantir que o eleitor sinta que a família está sob ataque constante de forças malignas. Inclusive, a gravidade da retórica foi tamanha que 2 jornalistas foram ameaçados e precisaram registrar boletins de ocorrência em delegacias de Brasília. Quando a política sai das ideias e entra no campo da ameaça física e da intimidação de profissionais de imprensa, percebemos que a vítima da narrativa é apenas a peça de um jogo muito maior. Michele sabe que o conflito gera engajamento, e o engajamento, no Brasil de 2026, é a moeda de troca para o poder. Ampliando o contexto dessa jogada de mestre, a jornalista Thaís Bilenque, colunista do UOL News, traz uma visão aguçada sobre o caso. Ela aponta que esse episódio não apenas vitimiza o ex-presidente aos olhos de seus seguidores, como também gera dividendos diretos para toda a estrutura familiar. Para Bilenque, há um cálculo eleitoral cristalino por parte da ex-primeira-dama, que hoje se coloca como uma das principais postulantes a uma cadeira no Senado Federal. Mas o que isso realmente significa para o futuro político dela e de outros membros, como o senador Flávio Bolsonaro? Significa que a doença funciona como um reativador de lealdade. Ao reforçar a imagem de um Jair Bolsonaro frágil no Hospital DF Star, em Brasília, Michele consegue transferir parte da compaixão e da devoção do eleitorado para si mesma. Ela se posiciona como a guardiã do legado, a voz da resistência e a futura representante dessa injustiça no Congresso Nacional. É uma transferência de capital político por osmose emocional. Thaís Bilenque ressalta que, enquanto o debate público foca na saúde do ex-presidente, Michele constrói sua base para 2026, garantindo que o nome Bolsonaro continue sendo sinônimo de vítima do sistema. A estratégia, segundo a análise profunda de Bilenque, vai ainda mais longe no campo da manipulação de massas. Michele Bolsonaro tenta de todas as formas tornar esse assunto um assunto na boca do povo, transformando a fragilidade clínica em um debate de mesa de bar e rede social. Ela usa a imprensa como uma ferramenta essencial desse embate. Ao mesmo tempo em que a ataca, ela depende da cobertura jornalística para que a narrativa de vítima chegue a cada canto do país. A questão central aqui não é o que um jornalista específico disse ou deixou de dizer, mas sim como Michele utiliza, por vezes, informações improcedentes e inverídicas para alimentar sua retórica de guerra. A intenção é colocar o jornalismo no ringue da política, forçando profissionais a reagirem a ataques para que ela possa apontar o dedo e dizer: vejam como eles nos odeiam. Na avaliação da colunista do UOL News, essa exposição do estado de saúde na unidade de terapia intensiva funciona como o combustível perfeito para a mobilização digital. O bolsonarismo sobrevive do sentimento de urgência e de perigo. Ao reforçar que Jair Bolsonaro sofre maus tratos ou injustiças, Michele ignora o fato de que o ex-presidente cumpre pena após um julgamento colegiado
credenciado no Supremo Tribunal Federal, com um amplo direito à defesa e recursos garantidos. Ele está em um hospital de elite, recebendo tratamento excepcional dentro do sistema prisional, mas a narrativa vendida é de um martírio em uma cela fria. É a transformação deliberada da vulnerabilidade humana em força bruta eleitoral, questionando todos os limites da ética política para garantir a sobrevivência de um grupo no poder. O tesouro revelado por trás dessa cortina de fumaça é este. Michele Bolsonaro não está apenas lamentando a situação clínica de seu marido, ela está ativamente, dia após dia, construindo uma arquitetura de vitimização. Este é o plano real, o segredo que as postagens emocionadas tentam esconder. Ao posicionar Jair Bolsonaro como um martírio contemporâneo, ela infla sua imagem pública e capitaliza essa comoção nacional para pavimentar sua campanha vitoriosa ao Senado. É uma transferência de capital político por osmose emocional. Ao fazer isso, Michele garante que o nome da família não caia no esquecimento e, mais importante, que o controle sobre o eleitorado conservador permaneça sob seu domínio. O objetivo final é o poder. A consequência futura dessa manobra é alarmante e clara. O eleitorado, ao ser constantemente bombardeado por essa narrativa de sofrimento e injustiça, pode ser levado a apoiar a ex-primeira-dama não por suas propostas legislativas, mas por vê-la como a continuidade de um legado injustiçado e perseguido. O plano exposto mostra que na política de alto nível, até o leito de um hospital pode se tornar o palanque mais eficiente para quem sabe manipular as emoções de uma nação. A verdade oculta é esta: a doença é o meio, mas o Senado é o fim. Diante dessa estratégia de marketing político em cima de um leito de hospital, qual é a sua opinião sincera? Você acredita que a saúde de um líder político é um assunto estritamente pessoal ou concorda que no Brasil tudo é transformado em trampolim eleitoral? Michele Bolsonaro está sendo uma esposa leal ou uma política calculista? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua visão conosco. Vamos debater a fundo esses bastidores da política brasileira que muitos preferem não enxergar. Sua voz é o que move este canal.